Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Mais Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito atual. Mais uma semana, nós já estaremos no famoso horário de verão. E para conversar sobre esse tema, eu convidei o professor Natálio Abrão, que é meteorologista e climatologista. O professor Natálio Abrão é professor da Uniderp em Anhanguera, Croton, na disciplina de Física Meteorológica. É isso, professor? Geofísica atmosférica. Geofísica atmosférica. Né? E também professor de Meteorologia e Climatologia. Professor Natálio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui para a gente discutir sobre esse tema bastante polêmico, vamos dizer assim. Polêmico porque, de uma maneira geral, se você fizer uma pesquisa aí na rua, fala, você gosta do horário de verão? Uns dizem assim, eu odeio. Né? Outros dizem assim, eu gosto porque eu posso à tarde me confraternizar, passear, andar e o sol está lá em cima ainda. Do ponto de vista físico, tem vantagens? O que a gente usa aí para falar, não, agora é horário de verão, o que acontece? Enfim, nós temos vários períodos no ano, né? São as estações. E essas estações, naturalmente, o dia tem características diferentes. E o pessoal tem aproveitado esse tal horário de verão sob uma suposta economia, uma argumentação de que tem economia. É verdade isso? Mexe em alguma coisa? O que o senhor acha sobre isso? Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar com você, uma pessoa que eu tenho um amor muito grande pela sua amizade, pelo seu respeito. Muito obrigado. E principalmente pelo seu caráter e a sua seriedade. Respondendo a sua pergunta, para nós, não só meteorologistas, mas aqueles que estudam a geofísica atmosférica, que trabalham com as relações entre o ambiente e as pessoas, e tecnicamente não é nada favorável para nós. Quer dizer que não teria razão de ser. Não. Essa mudança. Porque, na verdade, Natálio, é uma mudança artificial, né? Isso. É essa a resposta. É totalmente a natureza artificial. está aí para isso. Vai lá o homem e fala, não, agora a partir do dia tal, nós vamos mudar o horário. Vamos adiantar o relógio. Decreto, né? Decreto. Caneta. Não tem sentido. Acho que os nossos governantes precisavam atentar um pouquinho mais e não mexer ou não querer interferir nas questões naturais, né? Isso. Se adaptar a elas, na verdade. Isso é que é preciso. E o pessoal quer exatamente fazer o contrário, fazer com que a natureza se adapte ao homem. Não tem jeito disso acontecer. Mas essa suposta economia, né, que é fundamentada exatamente na questão do dia mais longo. Né? Por que o dia fica mais longo, professor? Veja, a Terra é um dos planetas do Sistema Solar. E assim como os outros, a Terra ela tem, dentro desses dois movimentos, um deles que é chamado de movimento de revolução ou translação, que é aquele movimento em que a Terra dá uma volta em torno do Sol no suposto período chamado de ano. Então, nesse movimento, a cada período ou época desse ano, ela se encontra numa posição. O Sol é fixo, é ela que se movimenta. E em torno disso aí nós temos um outro movimento aparente, que é o Sol quando nasce a leste e se põe a oeste, que na verdade a Terra gira de oeste para leste. E em determinada época do ano, desse ano, o Sol está acima do hemisfério norte e outro abaixo no hemisfério sul. Quer dizer que isso então depende de uma posição da Terra. Exatamente. Nesse movimento de rotação que gera o dia, Isso. 24 horas, ela também está viajando em torno do Sol. Isso. E nessa viagem que dá o ano, Isso. né, os 365 dias,
ela tem uma inclinação. Isso. É isso que acontece. Exatamente. Essa inclinação que é chamado de ângulo de eclíptica. E esse ângulo de eclíptica ele faz com que a Terra, nessa volta, numa determinada época desse ano, o Sol vai estar no Trópico de Capricórnio. Em outra época está no Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte. Então, quando nós temos primavera aqui no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte. Quando temos essas duas condições, o Sol está para o lado do hemisfério sul, mais verticais e mais inclinados lá no hemisfério norte. É essa condição que faz com que os dias aumentem e as noites fiquem mais curtas. Então, a partir do dia 21 de setembro até 22 de março, que é o início do outono, os dias vão ficando alguns segundos mais longos, tirando esse segundo da noite. Então, no primeiro dia eu tenho 12 horas de dia, 12 horas de noite. Depois 12 horas e 1 minuto de dia, 11 horas e 59 de noite. E assim vai nesse movimento. Quando termina a primavera e começa o verão, que é o dia 21 de dezembro, eu tenho o dia mais longo do ano e a noite mais curta. Então, dentro desse período, seguindo até 21 de março, nós vamos ter predominantemente dias mais longos e noites mais curtas. E aí o homem meteu a mão nessa variação. Eu sei. Você está vendo que é interessante isso. O professor Natália falou assim, o Sol está mais no hemisfério norte e depois mais no hemisfério sul, ou vice-versa, dependendo da situação. Você fala assim, mas como é que é isso? Eu olho para cima, o Sol está para cima. Né? Mas o que acontece é que o Sol está no centro do sistema. E a Terra que gira, gravita 365 dias em volta do Sol. E essa rotação para cima ou para baixo, isso aí para você fazer isso em casa, pega uma lanterna e um globo. Isso. Esses globos que a gente tem. Em cima da lanterna, então você vira o globo expondo mais a parte de cima, que é o hemisfério norte, é o período de verão lá no hemisfério norte. Isso. Ou então invertendo, expondo mais o hemisfério sul, que vai ser o verão no hemisfério sul. Então, nesse trajeto ao longo do Sol, que é o ano, você vai ter variações. E isso é que dá as estações. E dando as estações, nós temos essa variação fantástica, né, do universo, principalmente aqui na Terra, que nos dá essa condição biológica exuberante, que é a renovação da vida. Mas nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. O professor Natália vai esclarecer mais sobre isso. Não saia daí, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde e hoje conversando sobre horário de verão. E o nosso convidado é o professor Natálio Abrão. Ele estava explicando no bloco anterior a questão do dia mais longo e mais curto em determinadas épocas do ano. E é muito interessante para você entender, quer dizer, por que existe isso, né? E aí vem o homem e diz assim, não, agora tem mais luminosidade, vamos adiantar o horário. A gente sabe, Natália, que isso daí aconteceu a primeira vez que se pensou em horário de verão, em que o pessoal de língua anglo-saxônica fala Daylight Saving Time, né? Quer dizer, economizar a luz do dia, né? E isso naturalmente aconteceu lá por volta de 1784, o primeiro presidente americano. Benjamin Franklin. Isso, né? E na época não tinha luz elétrica, o pessoal usava vela, né? E tinha que economizar, e daí eles começaram a usar isso aí. E uma coisa que é interessante, né? À medida que a gente vai para o extremo norte ou para o extremo sul, nesses períodos, né, de verão, o dia fica muito longo. Amanhece 4 horas da manhã e vai escurecer 10 da noite. Então, na verdade, o pessoal tem uma razão, né? Tem que aproveitar esse horário e aí você muda, ajusta o relógio e tal. No nosso caso aqui já não é bem assim, né? E a gente acaba adiantando o relógio. Isso gera uma série de problemas, né, para o aspecto biológico. Mas antes da gente entrar nesse aspecto biológico,
a argumentação é sempre aquela da economia. Isso. Naquela época que se instalou lá no Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, em 1784, tinha uma razão de ser. Era uma economia em ascensão, imediatamente após a independência americana, tinha que economizar e investir em várias áreas. Hoje, essa economia faz sentido? Em termos de Brasil e de mundo, não, aí que não faz mais sentido. Não faz mais. Hoje você tem a Bolsa de Hong Kong, que funciona no horário que nós estamos dormindo. E ela está funcionando, dizendo como que está a economia do mundo. Então, se você fica pensando em aumentar 1 hora ou diminuir 1 hora, com a economia global, como está hoje globalizado, muito menos ainda você se preocupar que o banco em São Paulo, quando é 4 horas, fecha, ele vai fechar aqui às 3 horas e nós vamos perder 1 hora de economia. Se 1 hora fosse benéfico, quando se aumenta ou se diminui, o Nordeste também teria sua riqueza. E, no entanto, é uma das regiões que tem o mesmo horário de Brasília e tem as suas dificuldades. Então, dizer que economicamente 1 hora de fuso horário, para mais ou para menos, economicamente é viável, acho que é uma falácia. Vai fazer diferença, é uma falácia mesmo, né? É interessante isso que o professor está colocando, né? O Brasil tem 4 fusos, né? Se você considerar Fernando de Noronha. A Rússia tem 11. 11. A Rússia de uma ponta a outra tem 11 mil quilômetros, 10 mil quilômetros. Cada 1.000 quilômetros muda um horário. Ou seja, você passa a ter atraso do nascer ou do pôr do sol. Então, na verdade, o ser humano, com uma identidade com a Terra, ele está adaptado àquele determinado local. E é fundamental que a gente entenda isso do ponto de vista biológico. O passarinho do início lá da Rússia é diferente do passarinho lá do fim. Enquanto esse aqui está acordando, o outro está dormindo, está começando a dormir. Então, na verdade, é preciso a gente ter essa sensibilidade e não é necessária essa mudança de horário para que você viva bem. Então, por que propósito isso aqui, né? Nós temos dias mais longos numa determinada época do ano. É bem verdade que agora é a hora da primavera e a hora depois do verão, né? A primavera é a facilitação da difusão da vida. E o verão é a sedimentação dessa vida. Será que é por isso mesmo? Olha, a questão de ter mais sol e menos sol depende da latitude. A faixa do Equador não tem praticamente variações de horário. Não muda nada, né? Então você tem as 4 estações impregnadas dentro da faixa de 10 graus ao norte e 10 graus ao sul. Sem muita diferença. Sem diferença. Então ali você tem como diferencial regional as pessoas, os povos que moram naquela região, fala agora nós estamos no inverno. Mas eles não estão falando da estação inverno. Então estão falando de uma estação que tem chuva e de outra que não tem chuva. Não tem chuva. Então a estação das chuvas, para eles lá, é considerada inverno. Quer dizer que a diferença, na verdade, não é a luminosidade. Não. Passa a ser a umidade. As variações de tempo, logicamente, aí você colocou como fundamento básico a umidade. E a partir dessas variações da latitude, que a gente chama equatorial, e entrando na tropical, aí você vai ter cada vez mais sensível às estações. Tanto que no Rio Grande do Sul, elas são praticamente bem fundamentadas. Bem definidas. As 4 estações estão bem definidas. Você tem um inverno frio, você tem um verão quente e chuvoso, você tem um outono com variações intermediárias, que ele é justamente uma estação intermediária entre o verão que foi embora e o inverno que vem. Então, se aproximando das latitudes polares, elas são muito bem caracterizadas. Então, o que se pensa em situações como essa?
de Brasília para baixo, por exemplo, que é ali do meio de Goiás, né, para baixo, elas têm uma caracterização mais definida. Vai mudando conforme muda o tempo, mudam as estações. Elas mudam em função da posição que essas regiões têm com a inclinação da Terra, que nós chamamos essa inclinação de ângulo de eclíptica. Então, o dia 21 de setembro, por exemplo, o ângulo de eclíptica é 0. Por quê? Porque o equador da Terra está alinhado com o equador do Sol. Se você traçar uma linha do equador da Terra até o Sol, elas são coincidentes. Quando nós estivermos no verão, dia 21 de dezembro, essa linha do equador ela vai estar numa inclinação máxima de 23 graus. Então, a linha do equador do Sol com a linha do equador da Terra formam um ângulo de 23 graus. Interessante isso, né? Você guarda 23, 21 até 23 de setembro é essa fase. É essa fase. Né? E também 21 a 23 de março. Exatamente. Então isso acontece e há mudança tanto para um hemisfério como para outro. Isso. Né? Nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar conversando sobre as alterações biológicas que são causadas pela questão da luminosidade. Ter que acordar mais cedo e a interferência na capacidade, inclusive, mental e cognitiva do indivíduo. Não sai daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e hoje falando sobre horário de verão. E o nosso convidado é o professor Natálio Abrão. Vocês tiveram a oportunidade de ver a explicação do professor para poder entender, na verdade, o porquê de maior ou menor luminosidade no período de verão e no inverno menor luminosidade. E talvez você esteja perguntando, mas o que tem a ver isso? Né? Nós estamos vivendo num sistema urbano, capitalista, que lamentavelmente nós não temos tido tempo de olhar para o céu, né? Olhar para a natureza. E isso é muito ruim, porque a gente acaba não interagindo como deve. Mas agora, no horário de verão, você vai ver a dificuldade, porque por decreto estabeleceu-se que nós vamos ter agora o adiantamento dos ponteiros do relógio, ou do digital de um número. 6 horas será 7. Isso significa que você vai ter que acordar mais cedo. Mas como? Se eu vou acordar no mesmo horário? Não, você vai acordar no mesmo horário em termos numéricos. Mas o despertar do indivíduo só acontece com a luminosidade. Então veja, hoje nós temos 6 horas já claro. Adiantando o relógio, os 6 horas ainda estará escuro, porque os 6 será 7. E os 6 horas que você acorda será 5, ainda estará escuro. Então você terá que acordar às 5 naquele determinado momento. Então estará escuro. E o nosso cérebro funciona com luminosidade e escuridão. A escuridão é para você dormir e refazer os neurotransmissores, para você continuar atento, inteligente, interagindo, recordando, ativando memórias e assim por diante. E a atenção é fundamental que isso aconteça, para que você verdadeiramente possa desempenhar na sociedade e no meio onde você se encontra. E isso, infelizmente, vai agora ser comprometido e você vai sentir. E a grande questão, Natália, é que, de uma maneira geral, nós nos preocupamos com essa economia, dinheiro, cifrão. E não tem nenhum levantamento da economia do ponto de vista de prejuízo biológico. Você estava comentando sobre a questão da fazenda, né? Do rural, em que as pessoas
estão sintonizadas com o ciclo escuridão-luminosidade. Isso. E agora isso será alterado. Vai. Tem prejuízo isso do ponto de vista econômico? E até biológico para o animal, por exemplo, levando em conta uma fazenda, ordenha e outras coisas? Você vê, a sua pontuação foi muito bem. Porque os animais e os vegetais, o relógio deles é o que vale. É o relógio da luminosidade. Se você pensar em termos de vegetal, quando o sol nasce, alguns momentos antes, o vegetal prepara para receber aquela luminosidade. Então tem uma célula chamada estômatos. Quando o sol vem se aproximando, e ele vem sempre da direita para a esquerda, primeiro clareia São Paulo, depois Três Lagoas, depois Campo Grande, vem assim. Leste para o oeste. Leste para o oeste. Os vegetais se preparam, ele abre o estômago para receber essa luminosidade e sabe que ao nascer, os primeiros raios vão incidir em cima desse vegetal, provocando calor. Ele abre o estômago para receber a irrigação. As pessoas vão molhar as plantas nesse momento. Se você molhar a planta às 11 horas, o estômago já fechou. Já fechou. Ele vai se encharcar e vai morrer. Então, se você vê um simples detalhe, e esse vegetal não vai ter uma produção. Se for grama, se for hortaliça, tá? Então isso já tem que ter a hora certa relacionada à luminosidade. Não é com o relógio. Com o relógio. O animal, mesma coisa. Se você vai tirar o leite do animal às 3 da manhã, porque antes você já alimentou para que ele tivesse um metabolismo máximo para produzir o máximo de leite às 3 horas. Aí você muda o horário para 4 horas. O seu despertador, que é o dono da fazenda, vai despertar às 4 horas, mas o animal já está 1 hora acordado, porque para ele é o momento. É o momento. E aí ele vai ficar irritadíssimo, ele está acostumado, vai ficar irritadíssimo. Os hormônios desse animal vão se alterar. O cérebro desse animal vai ficar confuso, porque no dia seguinte ele vai ter que se preparar para essa diferença. E a qualidade e a quantidade com certeza vai se alterar. Então não deixa de ser uma alteração econômica. E o banco? O banco fecha às 3 horas aqui em Campo Grande em relação a São Paulo. O horário é de 4 horas. São Paulo fecha às 4. O mercado aqui em Campo Grande não vai ter como operar com São Paulo, que já fechou. Mas se fosse 1 hora fechado São Paulo, prejudicasse o Mato Grosso do Sul, aqui já teria perdido. Já teria falido. Já teria falido. Então 1 hora de diferença, economicamente, não vai trazer benefício. Do ponto de vista de moeda, né? Você hoje interligado tem forma de você agir e continuar atuando sem problema pela interligação, pela rede, pela web, né, que está aí. Agora, do ponto de vista biológico, isso que o professor Natálio coloca é muito importante. Vamos pegar agora o ser humano, né? Você, que precisa agora acordar às 6 horas, você acorda todo dia às 6, mas os 6 agora será 7. E você vai ter que acordar biologicamente às 5, escuro. O seu cérebro não está preparado para isso. Então o despertar só acontece com os raios solares. E aí você fica com sono. E o sono é uma função fantástica. Porque as pessoas questionam, falam, mas sono é necessário. Sem sono você não se refaz. Você precisa dormir. E se você é privado de 1 hora de sono, isso tem repercussões sérias no seu organismo. É o estresse, atividade adrenérgica. Então acontece, Natália, que as pessoas acabam subindo a pressão, aumentando a glicose, aumentando a velocidade do sangue, lesando a artéria, e isso leva, para quem já tem, isso tem trabalhos mostrando na Universidade de Alberta, no Canadá, mostrando que no horário de verão há, nos 10, 15 primeiros dias, aumento de acidente, aumento de derrame, acidente vascular cerebral, acidente automobilístico que eu falei, e acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio.
Porque biologicamente o seu organismo não sabe que você tem, né, que cumprir aquilo e você submete esse organismo a um estresse. E o estresse é sempre isso, aumento de pressão, aumento de glicose, aumento de triglicérides, essas situações todas que infelizmente levam o indivíduo a uma busca do equilíbrio. O estresse nada mais é do que a busca do equilíbrio. E essa busca do equilíbrio no organismo já doente leva a problema. Mas, Natália, foi muito bom a gente se encontrar depois de anos na defesa disso, né? Foi uma satisfação muito grande. Quero te agradecer, né, pela oportunidade que me concede de vir aqui e deixo para você comentar e finalizar essa nossa entrevista. Então, Luiz, você falou na questão dos benefícios e os malefícios. Eu complemento aí. Quando começa o horário de verão, você falou, muitos dizem, não, para mim é bom, eu tenho tempo para sair com o meu cachorrinho, eu posso ter mais tempo durante o dia, antes do dia terminar ainda tem sol. Mas você pode observar, essas mesmas pessoas que falam que o horário de verão é bom é só o começo. Porque depois da primeira metade do horário de verão, de meio de janeiro para lá, quando a noite começa a ficar maior que o dia... Maior de novo. Né, e você vai ter que estar muito mais escuro às 6 horas, porque volta o padrão anterior. Exato. E aí, o que era às 7 horas está escuro ainda. Você pode estar levando seu filho no escuro, exposto a acidentes, ladrões, assaltos, chuva, pode ter frio, e ainda tem que correr para marcar o ponto do serviço. Porque você vai ter que sair 11 horas, que ainda é meio-dia, não pode sair ainda, que você só pode sair no horário, sair correndo para buscar o filho, para levar para casa. Então, do meio para trás, a dificuldade é muito mais significativa. E aí eu agradeço pela honrosa. O seu convite foi muito significativo. O agradecimento é meu, Natália. Muito obrigado, né? E aproveite e façam perguntas. Muito obrigado pela sua atenção.